Bem, meus amigos, vamos então à análise de O Esquadrão Suicida, esse filme que, pelo menos até o momento, era um dos meus mais aguardados para esse ano de 2016. Mas logo de cara, eu tenho que ser bastante sincero com vocês e dizer que, se você leu estas HQs realmente, onde conta toda a origem, onde conta toda a nata, né, e a explosão do Esquadrão Suicida, você vai ter uma decepção muito grande com esse filme que foi dirigido por David Ayer. Ok, logo no início ele começa a contar, tal qual foi lá nos primeiros trailers, né? Exatamente, são aquelas imagens, as origens de cada um deles. Nesse ponto eu até estava sentindo firmeza no filme. Ele consegue contar exatamente como o Coringa consegue dar origem a Harley Quinn. Até então você não tem nada contra o Coringa vivido pelo Jared Leto, pois são pequenas propostas, né, através de pequenos flashes. E isso é contado de uma maneira bastante dinâmica, onde inclusive a Viola Davis, que fez a Amanda Waller, consegue convencer você que você vai assistir um filme realmente bom. Ela tem aquela postura da personagem das HQs, ela tem aquela mesma firmeza e ela consegue, em muitos dos momentos, até mesmo arrancar algumas ironias que vai te divertindo naquela medida que você pensa que realmente você vai ver algo que é verdadeiramente fiel aos quadrinhos. Mas a coisa ela começa a se desprender pela tangência a partir do momento que é apresentado o personagem da magia que foi vivido pela Cara Delevingne. Pra mim, eu tive a impressão que eu estava vendo, digamos assim, sabe, meio que um filme da Disney. E essa minha preocupação, ela começou a aumentar ainda mais a partir do momento que eu percebi que o diretor escalou o Will Smith para ser exatamente o cara do filme. Tinha aquela expectativa que todos os holofotes iriam se virar para a Arlequina, para o próprio Coringa do Jared Leto, mas se você perceber dentro do roteiro, que diga-se de passagem, é cheio de furos dentro dele, o cara realmente do filme, na visão do David Ayer, é o Deadshot, é o pistoleiro. E o Smith, ele não convence, hipótese alguma, em nenhum momento, para fazer um filme de super-heróis. E dando sequência, começa o recrutamento de todos os integrantes do Esquadrão Suicida, que nada mais é que exatamente aquelas cenas que nós vimos em todos os trailers até agora. Mas uma pequena dica: tem muitas dessas cenas também que nós vimos nos trailers que foram deletadas do filme. Existia uma expectativa muito grande em torno do Coringa de Jared Leto. Eu mesmo fiz um vídeo aqui empolgadíssimo ano passado, dizendo que ele seria o melhor Coringa de todos os tempos. Podem ficar à vontade, podem me xingar, a dar com pau aqui dentro dos comentários. Afinal de contas, eu errei redondamente. Isso talvez não por culpa necessariamente do ator, mas sim pela questão da direção. Ok, logo de início tem ele lá no Asilo Arkham, né, mostrando a maneira exatamente como ele criou, né, como ele fez toda aquela paixão da Harley virar em torno dele. Até aí a coisa até que parece interessante, de muitos pontos que você começa a interligar com o universo das HQs, que você começa até mesmo observando, mesmo não convencendo desde cara, mas você pensando consigo mesmo: puxa, deixa eu dar uma chance pro cara e deixa eu assistir até o final. E isso, na minha opinião, acaba se juntando também com o personagem da Arlequina. Apesar da Margot Robbie ter caído muito bem fisicamente para a personagem, não foi colocado exatamente para ela aquela identidade que todos gostariam de ver dentro da Arlequina, tal qual ela é lá nos quadrinhos. A visão do diretor David Ayer para a personagem é que ela é simplesmente uma palhaça irônica que tira sarro com a cara de todo mundo e deixa um pouco de lado aquele lado muito mais fodástico, muito mais agressivo. Tem 2 ou 3 cenas um pouco mais insinuantes quanto a isso que eu estou dizendo para vocês, mas para por aí. O tal do Capitão Boomerang, eu já dizia que com esse ator aí que fez não daria certo e é praticamente nulo. O tal do Amarra, era melhor nem ter colocado o cara no filme. A participação dele é tão escrota, tão rápida e tão insignificante que quando acabou o filme eu acabei conversando até com os amigos e eles nem lembravam que o personagem tinha sido colocado dentro do filme. O Rick Flag é apenas um contraponto muito rápido durante toda a história e existia uma expectativa quanto lá o filho do Clint Eastwood, Scott Eastwood, mas puxa vida, é apenas mais uma carinha bonitinha que aparece ali durante o recrutamento e algumas outras cenas e não tem importância nenhuma para o filme.
Eu tinha uma expectativa muito grande pro personagem da Katana. Eu pensei que eu iria ver uma ninja fodástica, assassina, totalmente imperdoável, mas também a participação dela é muito nula. A história do filme Esquadrão Suicida, ela não é ruim, ela é muito ruim, pra não dizer pra vocês que é ruim pra caralho. Mas pra mim o filme, ele desgringolou de uma vez por todas a partir do momento que é apresentado qual é a grande ameaça que o Esquadrão Suicida tem de ir combater. A magia, né, encarnada já dentro da bruxa, acaba indo despertar o irmão dela, que estava guardado numa espécie de bonequinho de voodoo que estava em posse da Amanda Waller, que havia sido descoberto em uma selva muito distante, acaba despertado pela irmã, e juntos eles acabam criando uma espécie de exército de criaturas misteriosas que passam a ameaçar Gotham City. Fica complicado até de eu descrever isso para vocês, porque a partir do momento começa a rolar uma parada meio que sobrenatural na história, pois esses espectros começam a aparecer e eles começam a usar justamente dessa magia, como já diz a própria personagem, dentro do universo de um esquadrão suicida, que nada mais são que mercenários, não são os caça-fantasmas, nem o casal dos Warren lá de Invocação do Mal para duelar contra um tipo de coisa como essa. E no meio disso tudo, o Coringa do Jared Leto, ele vai aparecendo em alguns pontos da história, uma hora para resgatar a Arlequina, uma hora para fugir com ela, outra hora para dizer que ele é totalmente apaixonado por ela, e eles não conseguem identificar necessariamente qual é a proposta desse Coringa. E é aquele cara realmente malvado, psicopata, que eles dão impressão ali no início do filme, ou se ele é simplesmente um cara que ele está preocupado somente em resgatar a paixão da vida dele e fugir com ela. Não existe um contraponto e nem existe uma identificação própria para o personagem, né? E nenhuma participação ativa realmente dele dentro dessa trama toda que ligue os pontos. Como eu disse ainda há pouco, o roteiro ele é cheio de furos e você começa a se perder dentro dessa história. Principalmente quem é muito fã do Coringa começa a querer procurar ele dentro da história, mas não entende o que ele está fazendo ali dentro. E ao transcorrer do filme, eu tive a certeza de que a visão do diretor David Ayer é que filmes de heróis são feitos exclusivamente para criança. O cara ele tá totalmente por fora do que é esse novo universo cinematográfico e esse subgênero de heróis que está se criando também para o público adulto. Alguns amigos até me indagaram no final da cabine, conversando comigo, puxa vida, mas existem até alguns personagens que eu gostei, até alguns que se salvaram, como a própria Arlequina, mesmo ela tendo, né, sido embutida dentro daquela visão da palhacinha do filme, digamos assim, não como a personagem tem que ser realmente. Talvez o próprio Coringa do Jared Leto possa ser melhorado, mas o problema todo é que o contexto geral do filme acabou estragando todos os personagens. Eu acho muito difícil você pegar individualmente muitos deles ali e acabar aproveitando em outros filmes, solo ou até mesmo em participações como a própria Liga da Justiça e o Batman que vem por aí. E, infelizmente eu tenho que encerrar dizendo que o Esquadrão Suicida é um dos piores filmes que eu já vi nos últimos tempos. E não estou me referindo apenas a filmes de heróis. Você pode colocar todos os outros gêneros na balança e eu continuarei afirmando isso que eu acabei de dizer aqui para vocês. Bem, se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se já, participe comigo nos comentários e não esqueça de deixar o seu joinha. Combinado? Um grande abraço e que filmes melhores venham por aí. Até breve.